Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de tirar dúvidas. O meu nome é Helenice, eu ajudo vendedores de máquinas e implementos agrícolas a fecharem mais vendas já no seu primeiro mês de visitas. E essa aula de hoje é para falar sobre alguns pontos que alguns vendedores solicitaram, algumas dúvidas, outra questão de entender mais sobre o assunto. Fica aí até o final, ouça essas dúvidas, de repente pode ser algo que é dúvida sua também. E o primeiro ponto aqui, um dos vendedores perguntou, né? Afinal, o que é um processo de vendas? Porque eu chego lá, me apresento, converso com o cliente e falo do negócio e fecho. Ou fecho ou não fecho, ou alguma coisa assim do tipo, mas é assim que eu faço. Tá certo assim? Depende. Quando a gente fala processo de venda, alguns chamam ainda de o processo de venda como uma regra. Eu já chamo de etapas. Então, o que é um processo de venda? São etapas que você vai seguir para você chegar até o fechamento da venda. Eu posso trocar essa ordem. Se você trocar, você vai ter muito problema na hora do fechamento da venda, porque você não vai entender direito sobre o produto real que o cliente quer, você não vai poder conseguir, sem as informações que ele te passar, gerar valor ao produto, e com isso ele pode ter muitas objeções e no final você não conseguir concretizar a sua venda. Então, o que é que você precisa fazer logo de começo? Eu resumi o processo de venda como 4 etapas. Na primeira etapa, é a etapa da atenção e interesse. Você vai chamar a atenção do cliente para si e gerar o interesse. Se você não fazer isso logo no início, o que vai acontecer? O seu cliente não vai querer nem a sua visita. Não vai querer nem saber o que você tem para mostrar e para você apresentar. Então, primeiro você vai ter que chamar a atenção e gerar interesse. Na segunda etapa é a parte da investigação. Mas, Helenice, eu não sou nenhum CSI, né? Não sou nenhum investigador. O que é esse negócio de investigar? Investigar, você vai conversar com o cliente para você entender o negócio dele. Como é que é isso? Cada máquina que você vai vender, ou cada produto que você vende é diferente. Às vezes ele já é o seu cliente porque comprou um produto seu. Mas se você não entender o que ele realmente quer em cada produto, você pode não conseguir mostrar valor para ele. Por exemplo, o cliente comprou de você um trator pequeno lá de 80 cavalos. E depois ele te procurou porque ele tem interesse agora em um trator maior de 300 cavalos. Se você não passar pela etapa da investigação e perguntar mais o cliente sobre como ele vai, em que ele vai usar, que implemento que vai usar, algo assim do tipo, você não vai conseguir gerar valor nele, porque é o mesmo produto, mas são para atividades diferentes, que um serviço que um faz, o outro não faz. Então você precisa entender isso. Caso contrário, ele só vai enxergar preço e não vai enxergar valor. Nessa parte da investigação, você vai fazer perguntas certas para você entender de fato o que aquele negócio dele é importante para o seu produto, para você saber ver o produto certo de acordo com o que ele vai precisar. Tipo, aí você vai fazer perguntas do negócio dele, mas assim, em aberto. Não, você tem que direcionar para o produto que é do interesse dele. Chega lá, você faz perguntas que você quer saber, potência de trator e tal, mas de repente ele não está querendo um trator, está querendo uma plantadeira, está querendo uma colheitadeira. Então as perguntas que você vai fazer é de acordo com o produto
do momento que você vai oferecer para ele. Nessa parte da investigação é a parte que vocês têm que focar mais. Quanto mais informações você tirar do cliente, mais você ainda vai conseguir ver, né, quais as objeções que ele já vai ter lá no fechamento, só prestando atenção no que ele está falando. Exemplo, você falou lá com o cliente, mas qual o tamanho da sua área? A minha área é 2.000 hectares. Qual a quantidade de máquina que você tem? Eu tenho 10 máquinas no total. Essas máquinas conseguem atender a sua atividade? Aí ele diz, sim, atende muito bem. Ou ele pode dizer, está atendendo, mas está apertado, eu precisaria de mais uma máquina. Ou então ele pode dizer, atende, mas se eu tivesse mais um trator, mais uma colheitadeira, eu ia conseguir trabalhar com mais folga. Ou então ele pode dizer, eu tenho, mas eu estou precisando trocar a minha plantadeira porque ela já está muito velha, o plantio já não está fazendo com uma semeadura muito uniforme, então essa eu já vou trocar. Então percebe que conforme você vai fazendo as perguntas, vai abrindo um leque de opções de negócio que você tem para esse cliente. Então aprofunda na investigação, tenta entender o máximo do que o cliente quer, do negócio dele e se mostra interessado. Não porque vai fazer aquelas perguntas para ele falar assim, você está me perguntando para vender. Não, mostra-se interessado. Que quando você se mostra interessado, ele fala mais sobre detalhes, mais pontos específicos que vai te ajudar para você conseguir vender mais vendas. E no terceiro ponto da etapa é solução. Então o que acontece? Você já chamou a atenção do cliente, você já fez a investigação e agora você já encontrou a solução para o problema dele. Então, é nessa parte da solução que você tem que gerar valor do seu produto para o seu cliente. Você vai gerar valor de acordo com o que ele está precisando. Se lá na investigação ele disse que ele precisa de um trator mais potente, você vai gerar valor para um trator potente. Se ele disse que ele está buscando mais economia, você vai gerar valor de um trator que tenha economia de combustível. E com isso você vai gerando valor de acordo com o que você descobriu nessa fase, nessa etapa de investigação. E por fim, a gente tem a etapa da assinatura do contrato, é o pedido assinado. Pronto, Helenice, acaba aí? Não, de forma alguma. O pedido é o passo mais importante, porém, se você não monitorar, esse pedido pode acabar em nada. Não sei qual o grau de conhecimento que vocês têm, que está me assistindo aí agora, de experiência com vendas e tirar pedidos, mas assim, principalmente em feiras grandes, quando você tira um volume muito grande de pedido, 1/3 daquilo ali se concretiza, o resto se perde. Então, por quê? Porque falta o vendedor fazer o monitoramento, o acompanhamento. Vários desses pedidos vai a banco, o cliente financia. E aí não é problema meu, né? É o gerente do cliente que vai ter que resolver. Não. Eu sugiro vocês terem afinidade com os gerentes dos seus clientes, para você ir de vez em quando no banco, perguntar como é que está o processo, se colocar à disposição, se precisa ou não de alguma documentação. De repente, o processo travou ali por uma coisinha tão simples, que o cliente não mandou, esqueceu, o gerente não cobrou mais, e aí passa tempo, e o seu cliente cancela a compra. Já demorou muito, essa máquina não vai me adiantar mais agora não, vou deixar mais para frente. E mais para frente, muita água passa embaixo da ponte e você pode perder essa venda para o seu concorrente. Então monitore, acompanhe cada processo, se coloca ali à disposição.
Ah, mas a minha venda foi à vista. Ótimo. Certifica que realmente foi feito o pagamento. Se for o caso, pede lá o comprovante, manda para o seu financeiro para agilizar o quanto antes. Porque se ele pagou à vista, ele quer essa máquina o quanto antes. E quanto mais você enrola, quanto mais o processo enrola, mais ele tem vontade de cancelar. Então, essa etapa do fechamento é a etapa que você precisa monitorar. E uma outra questionamento foi como identificar falhas no meu processo de vendas. Bom, se você chegou até o final, não conseguiu fechar a venda, com certeza pode ter havido aí uma falha, desde que o cliente era cliente potencial de compra, né? Porque quando a gente fala de vendas, também não se ganha todas. Nem sempre o cliente está ali para comprar. Às vezes ele está ali para sondar. E principalmente quando o cliente é aquele que gosta de fazer várias cotações para depois ele fechar a compra. Nesse caso, ele pode ter te procurado e tá falando ali, mas somente pensando na parte de cotação. E é nessa hora que você precisa fazer uma proposta esmagadora para o seu cliente. Porque se ele não comprou ali de você naquele momento e você sabe que ele tem interesse em compra, é porque ele está cotando fora. Então, faça uma proposta esmagadora, para quando ele cotar com os demais, por mais que o seu produto esteja mais caro, ele tenha enxergado valor. E digamos que ele encontrou um outro equipamento que estava mais barato, mas se aquele vendedor não conseguiu gerar valor para ele, ele vai acabar ficando com o seu mais caro, porque você gerou o valor que ele precisava, que ele buscava. Então, para você saber se teve falha ou não no seu processo, isso você vai entender na hora do fechamento. Surgiu muitas objeções do cliente, é porque alguma falha ficou, ou ele não entendeu o produto, ou ele realmente não estava a fim de comprar, né? Só estava cotando, pensando para uma data mais à frente. Tem cliente que costuma trocar o equipamento com mais frequência. E aí ele começa já a sondar os preços antes, tem disso também. Então, não necessariamente, se o cliente cotou de você e não comprou, é uma venda perdida. Talvez não, ele só esteja sondando mesmo. E assim, a gente considera uma venda perdida quando ele realmente comprou de alguém. Agora, se ele não comprou de você e não comprou de mais ninguém, então não foi uma venda perdida, foi uma prospecção. A outra parte também que perguntaram aqui era sobre como prospectar novos clientes. Uma forma que você precisa analisar é o seguinte: tem vendedores que ele não tem delimitação de região, ele pode vender em qualquer lugar que ele quiser. Existem outros que trabalham em concessionárias que já têm. Eu só vendo na Bahia, eu só vendo no Piauí, só vendo no Tocantins, enfim, tem a delimitação. Nesse caso, se você é um vendedor novo e quer buscar novos clientes, começa a fazer uma pesquisa mesmo, pesquisa na internet sobre clientes potenciais para compra disso. Começa a anotar, procura se tem número de telefone, liga e marca uma visita. Liga e marca uma visita. Se você visitou um cliente, pede para esse cliente se tem mais alguém na região lá que também trabalha com maquinário ou outro produto que você trabalha. E quando o cliente mesmo te indica, é muito mais forte ainda para você conseguir fechar uma boa parceria, um bom negócio com o cliente. Aí me perguntaram também sobre diferença de equipamentos.
Pessoal, isso é muito relativo, tá? Produtos, por mais que eles sejam similares, né? Em questão de potência, tipo, trator é trator, tá? São similares. Mas o desenvolvimento de cada um é muito diferente. Então, assim, por que é importante você aprender a questão das diferenças? Porque é isso que vai agregar valor ao seu produto. Quando o cliente falar que o seu produto está caro, você fala, mas ele faz isso, isso e isso, que os outros tratores X, Y, Z não fazem. E assim, eu sei que às vezes você trabalha com uma gama de produtos muito grandes, então não tem como você aprender sobre tudo. Mas assim, você vai visitar um cliente potencial a compra de trator, aí você já está mais ou menos por dentro qual o trator que ele vai querer. Se ele te chamou para fazer uma cotação, ele já vai falar o porte do trator. Então, você estuda o seu trator daquele porte lá e estuda os tratores do concorrente antes de você chegar lá para fazer a visita mesmo de apresentação do seu produto. Esteja afiado. E não vou falar que você tem que pegar e estudar os produtos todo, não. Estuda aquele que você vai apresentar. Só que daí você precisa saber muito bem. Aí você, até na internet mesmo, você consegue baixar os catálogos desses produtos e estuda sobre eles. Potência de motor, a marca do motor, sistema de transmissão, média de consumo de combustível. Se você não tem essa informação, é interessante você também pesquisar. Isso é matador na hora de um fechamento de venda. E tem uma outra pergunta aqui sobre atividades do momento. Como chegar a conversar com o cliente e saber sobre as atividades do momento, né? O assunto do momento. Na verdade, gente, vocês vão ter que analisar o seguinte. O seu cliente é um produtor rural, então o que você precisa saber para ter um bom diálogo com ele? Os preços das cotações de soja, de milho, se é algodão, ou ele é pecuarista, qual é o valor que está da arroba do boi, aviário, como é que tá os preços. Esses tipos de assunto que é interessante você falar com ele. Então, não se preocupa com as manchetes que está acontecendo no mundo todo, não. Como você sabe qual é o foco do negócio dele, você vai ter que falar sobre assuntos que é do interesse dele. Então, pesquisa sobre as cotações. É interessante também sobre clima, a previsão do tempo. Alguns clientes gostam de falar sobre isso. Se você tem a previsão de chuva, né? É interessante também. E tem uma outra pergunta que foi sobre consórcio. Consórcio é interessante porque assim, quando você vende uma carta de consórcio, você não está vendendo um papel, uma carta ali. Você está vendendo ali uma opção de compra de um produto. E seja qual for o ramo, se for agrícola, veicular, você já tem que saber mais ou menos o que o cliente quer. Você vai ter que seguir aquele mesmo princípio lá do atenção, interesse, ser um investigador, para você saber qual é o negócio dele, o que ele vai comprar para você oferecer a carta de consórcio de acordo com o valor do produto que ele precisa. E muito cuidado também. Muitas vezes o cliente compra uma carta de consórcio que é veicular e depois ele quer comprar um trator. Pode ser que lá no final eles conseguem mexer e virar e dar certo, mas no geral eles caçam muito problema, muita dificuldade, porque quando vai registrar o produto, aí eles pedem Renavan. E o trator, máquinas agrícolas, não tem Renavan. Aí gera uma outra confusão. Então, busca com bastante atenção nesses pontos aí. E principalmente consórcio. Se você faz uma venda errada e causa um problema, o cliente não vai querer nunca mais comprar uma carta de consórcio.
Eu tenho vários clientes que, se você falar de uma carta de consórcio, ele fica muito irritado. Mas por quê? Porque ele tem um histórico ruim, né, do passado, de quando ele comprava carta de consórcio. Então, se você foca em consórcio, faça um trabalho muito bem claro, muito bem explicado, para não gerar dúvida no seu cliente, para no final ele saber o que realmente ele está comprando, o que ele vai conseguir e como é que vai funcionar todo o processo. Caso contrário, ele não compra mais. E aqui tem um outro ponto que foi fechamento de produtos de alta tecnologia. Se você analisar no contexto geral de máquinas, eles são produtos, todos os produtos são de alta tecnologia, né? Máquinas caríssimas. E o processo é um só. O processo de venda é um só. A sequência é uma só. Você só vai adaptar de acordo com o produto que você vende. Mas a técnica é uma só. Seja para vender um trator, seja para vender um consórcio, seja para vender um carro. O processo é um só. Você precisa só aprender as técnicas ali para saber adaptar ao seu negócio. E tem uma outra pergunta aqui, maneira alternativa de aumentar a carteira de clientes. Basicamente foi o que eu respondi num ponto anterior, né? Então, se você é de uma região ampla, pesquisa na região, pessoas que trabalham com produtos similares. Uma outra questão, pode ser achar até besteira, mas começa a entrar no Instagram, pesquisa por empresas que trabalham com máquinas, essas coisas, começam a seguir essas pessoas e no final você acaba conseguindo grandes contatos muito bons para você vender aí no futuro. Certo, pessoal? Das questões aqui por hoje foram essas. Eu espero ter ajudado alguns de vocês aí. E se tiver mais alguma dúvida, se quiser saber mais sobre algum assunto, deixa nos comentários que a gente vai melhorando isso aí para vocês. Beleza? Tchau, até a próxima.